Bem-vindo ao nosso podcast e o assunto de hoje é um assunto extremamente delicado e transformador dentro da cardiologia pediátrica, que é a cardiologia neonatal. É um dos assuntos que mais se desenvolveram, né, dentro da cardiologia pediátrica nos últimos tempos. E é o que eu sempre digo, a partir do momento que nós temos um recém-nascido com cardiopatia congênita, cada minuto vale. Cada conduta vai impactar na evolução desse paciente, então o tempo corre de forma diferente. Por trás desse recém-nascido existem vários profissionais envolvidos, né, para que esse coraçãozinho continue pulsando e atingindo a idade adulta, né, de uma forma funcional, que é o nosso maior objetivo. E no dia de hoje eu trago a doutora Romy, que ela é neonatologista e que atua em hospitais de ponta e que ela trabalha na linha de frente no cuidado desses pacientes cardiopatas. É uma pessoa que eu tenho muita admiração e que a gente já tem um convívio de muitos anos e que tem uma experiência muito grande para acrescentar nesse assunto. Muito obrigada pela sua presença, Romy. Bom, primeiro queria agradecer o convite, Mônica. É um imenso prazer estar aqui hoje falando com você sobre um tema tão importante e com uma pessoa que também tem tanta vivência e tanta experiência nesse tema. Obrigada mesmo. E para começar, eu acho que a gente podia começar pelo período pré-natal. Né? No período pré-natal, em que momento que você acha que o neonatologista pode entrar, né, no curso de um casal que está esperando um bebê com cardiopatia congênita? Mônica, no momento que um casal recebe a notícia de que o bebê tem uma cardiopatia congênita, geralmente cria uma angústia e um desespero, e eles costumam ir diretamente procurar o cardiologista pediátrico, para ter uma ideia do que realmente está acontecendo, de qual é o prognóstico, de quais etapas que eles vão ter que passar durante todo esse processo, tanto de gestação quanto após o nascimento. Depois de baixada a poeira, não pode esquecer de procurar o neonatologista, porque na verdade é ele que vai estar olhando para o bebê em outras partes. A gente tem toda a questão clínica, a questão da reanimação neonatal, e vai ter toda a questão clínica que ele também vai precisar cuidar, e é muito importante que essas famílias vinculem tanto com o cardiologista pediátrico quanto com um pediatra neonatologista. O que eu sempre, quando a gente recebe, né, esses casais, qualquer alteração no coração, por mais simples que seja, é uma informação que impacta demais esses casais. Uhum. Então, assim, eu sempre procuro orientar, né, de acordo com a cardiopatia. Claro que existem mais graves ou menos graves, mas da importância que esse bebê continua sendo um bebê como um outro qualquer. Então, assim, a gestante deve levar a gestação da melhor forma possível, como se fosse um feto não cardiopata. Sim. Né? Porque, infelizmente, o coração se forma nas primeiras 8 semanas de vida. Nada que ela faça, a partir do momento do diagnóstico, vai mudar uma cardiopatia que tem uma estrutura alterada, né? Mas ela pode fazer com que ela tenha uma gestação o mais saudável possível, né? Fazendo suas avaliações de pré-natal, seus exames, tomando seus suplementos, né? Se alimentando adequadamente. Então, não esquecer que esse bebê continua sendo um bebê como outro qualquer. Isso, exatamente, né? Mônica. E o neonatologista, é muito importante a gente não só focar no pré-natal, mas no momento do nascimento. Então, o momento do nascimento de um bebê que tem uma alteração cardíaca, a gente tem algumas transições hemodinâmicas que a presença do neonatologista em sala de parto faz toda a diferença para garantir que tudo isso ocorra de uma forma segura e que a evolução seja a melhor possível. Inclusive, a gente já teve algumas experiências assim, de eu realmente indicar para o casal que ele conheça a maternidade, né, onde eles vão ter o bebê,
para que conheçam o serviço, conheçam os profissionais, se sintam tranquilos e acolhidos e vejam que o bebê está sendo conduzido da melhor forma possível, né? Saber como é que funciona aquele serviço, porque apesar de ser uma notícia extremamente impactante, a partir do momento que eles sabem que eles estão dentro de uma estrutura que tem todo o suporte, tem profissionais competentes, né, e experientes naquele problema do seu bebê, eles se sentem mais seguros, mais acolhidos, né, mais confiantes. Exatamente, Mônica. Acho que a escolha da maternidade é muito importante quando a gente tem um diagnóstico de cardiopatia congênita. Então, a escolha da maternidade é muito importante. Para esse casal, é importante que escolha não só pela questão de um suporte materno, mas é importante que eles avaliem que esse hospital tenha uma UTI neonatal de qualidade, onde tenha todo o suporte para dar para esse bebê após o nascimento, equipe qualificada, não só médica quanto multiprofissional, e que tenha outros serviços associados, como centro cirúrgico, serviço de hemodinâmica, tudo no mesmo local para que possa dar assistência com segurança para um bebê de alta complexidade. Com certeza. Nós sabemos que a incidência, né, de cardiopatias congênitas é 1 para cada 100 nascidos vivos, né, e aproximadamente 30% desse total eles vão necessitar de algum tipo de procedimento dentro do primeiro ano de vida. E isso que você falou é especialmente importante naquelas cardiopatias críticas, né? O que a gente considera como cardiopatia crítica para o público leigo? São aquelas cardiopatias que vão precisar de alguma intervenção logo após o nascimento, né? Em bebês, nós não optamos sempre por não operar, porque o recém-nascido, ele é imaturo, é um ser imaturo, né? Então, submeter a uma agressão cirúrgica tão grande quanto a cirurgia cardíaca, né? Que pode comprometer não só a função miocárdica, quanto a função de outros órgãos por conta da cirurgia, só realmente em situações que realmente o bebê depende da cirurgia para sobreviver, né? Então, especialmente nesses casos, é extremamente importante que tenha uma estrutura hospitalar, né, que possa acolher esse bebê. Porque depois que nasce, aí faz o diagnóstico, aí descobre que precisa de algum procedimento, que aquele hospital não tem recurso, aí até o bebê arranjar vaga, ser transferido, nesse processo ele pode vir a descompensar, né? Então, por isso a importância Isso. E se o casal tiver qualquer dúvida, é importante que conheça esses serviços previamente. Então, alguns hospitais oferecem uma visita planejada onde você consegue visitar a unidade de terapia intensiva neonatal, conversar sobre todo o equipamento e todos os procedimentos que vão ser realizados após o nascimento. E isso também segura um pouquinho a angústia desses pais, né? Muitos deles imaginam, o bebê vai para uma unidade de terapia intensiva neonatal, imagina aquele ambiente de terapia intensiva de adulto, né? Porque provavelmente já vivenciaram isso em algum momento da vida deles. Mas não é igual, né? A gente tem Com certeza. temos uma série de medidas de humanização, os pais podem ficar 24 horas dentro, junto com o bebê. Então, é importante que essa visita seja feita até para que a ansiedade segure um pouco e eles tenham um pouquinho mais de expectativa em relação ao que eles vão encontrar no período pós-natal. É o que eu sempre falo, né? Graças a Deus é a primeira vez de todo casal, né? Porque ninguém teve essa experiência anteriormente, né? Então é importante eles vivenciarem esse ambiente, sem dúvida. É o que eu sempre falo, né? O aconselhamento pré-natal é uma mudança de rota, né? Como no Waze. Então, às vezes, você havia programado fazer o seu pré-natal com o obstetra, nascer num hospital que seja mais próximo da sua residência, por conta da sua rede de apoio, por ter outros filhos, né? Então, assim, isso impacta, às vezes, na mudança, né, do obstetra,
porque você vai procurar um profissional que tenha experiência em gestação de alto risco, na mudança da estrutura hospitalar, né? Que, como você já falou, precisa ter não só uma equipe de cardiologia pediátrica e cirurgia cardíaca infantil, mas também neonatologistas habilitados para cuidar de bebês cardiopatas, né? Que tem uma estrutura de hemodinâmica, né? De centro cirúrgico, de assistência circulatória para poder fazer esse tipo de cirurgia, que é uma cirurgia extremamente crítica. Assim, ainda falando no período neonatal, quais outros sinais você acha importante a gente ir atrás, que são de relevância, né, para a gente verificar no bebê cardiopata? Toda vez que a gente tem um diagnóstico de cardiopatia congênita, seja ele pego durante o pré-natal por um ultrassom ou por uma ecocardiografia fetal, é muito importante a gente investigar se não tem alguma alteração em outros órgãos e sistemas. Então, a gente recomenda que faça um morfológico detalhado para ver as condições renais, para ver se não tem alteração em sistema nervoso central, porque muitas vezes um conjunto dessas alterações precisa ser encaminhado para investigação de alguma síndrome genética. Exato, porque a malformação cardíaca é a malformação congênita mais comum, né? E ela pode acontecer de forma isolada na maioria das vezes. Mas se tem outras malformações associadas ou sinais de síndrome, a cardiopatia, ela configura dentro de um contexto maior, né? Então, o casal, a gente já prepara o casal para uma provável síndrome ou outras malformações associadas, né? E outra coisa extremamente importante é a coordenação de todas as especialidades, né? O gerenciamento de todas as especialidades. Então, é importante a gente falar com o obstetra, né? Eu acho que eu ia pedir para você falar um pouquinho de como é que é essa sua relação, né? Porque você tem uma relação íntima com obstetras. Como é que é a coordenação dessa parceria, né? Do nascimento, como é que são essas conversas com o obstetra? O papel do obstetra é fundamental nesses casos. É ele que geralmente fecha o diagnóstico e acaba fazendo um grupo de apoio, um grupo de especialistas, né, para estar conduzindo em conjunto com ele essa gestação. Então, o papel dele é fundamental nesse processo. É ele que fecha o diagnóstico, porque ele que está fazendo o acompanhamento desse pré-natal e ele que monta essa equipe de multiprofissional, de outras estou travando. Essa equipe multiprofissional e de outras especialidades que vai fazer a condução, né, desse pré-natal até o momento do nascimento. E a parceria com eles tem um papel importante, inclusive em definição de via de parto, porque nesse momento precisa ser olhado não só os aspectos da mãe, mas como os aspectos do bebê, para entender qual é a melhor via de parto, se operatória ou se por via vaginal, nesses casos específicos. Então, é importante essa inter-relação do neonatologista, do cardiologista pediátrico e do obstetra, para que todos em conjunto e lógico, com a parceria da família, consigam tomar essas decisões e definir o plano de tratamento a partir desse momento que é o parto. Isso aí é extremamente importante, porque tem muitas gestantes que têm o desejo intrínseco, né, de ter o parto por via normal. Então, assim, só existem situações muito raras e específicas, né, dentro da cardiologia pediátrica, do feto com cardiopatia crítica, que o parto normal seria contraindicado. Então, o que eu sempre falo para gestantes, né? A indicação do tipo de parto, se vai ser normal ou cesárea, e com quantas semanas, né? Até quantas semanas será aguardado, com quantas semanas vai ter resolução da gestação,
isso é indicação obstétrica. Né? Claro que olhando só a parte do coração, o ideal é que esse bebê atinja o termo, né? Porque é no final da gestação que o bebê ganha mais peso, que os órgãos vão estar mais maturados, né? E tendo em vista que é um bebê que vai ter um procedimento cirúrgico ou vai ter um procedimento de cateterismo em breve, então quanto maior o peso e mais maduros estiverem os órgãos, vai ter uma melhor evolução. Eu acho que do ponto de vista do neonatologista, também, a gente quer ao máximo evitar a prematuridade, porque no caso desse bebê nascer prematuro, a gente acaba adicionando outros problemas relacionados à prematuridade a um bebê que já tem um problema cardíaco. Com certeza. E é o que eu sempre falo para os obstetras, né? Quer dizer, não há contraindicação formal para o parto normal, na maioria dos casos, mas o ideal, né, numa cardiopatia crítica, que realmente vai precisar de alguma intervenção, ou seja, por cateterismo ou cirúrgica logo após o nascimento, é que o parto seja programado no primeiro horário. Né? Para que toda a equipe esteja presente no hospital, assim que o bebê nascer, seja feito o ecocardiograma, esse bebê seja encaminhado à UTI, ele seja observado nas primeiras horas, né, pela equipe durante o dia. E a partir daí a gente possa tomar as condutas necessárias. Exatamente. Né? Em geral, assim, os obstetras que cuidam, né, de gestação de alto risco, eles são extremamente parceiros, né, nesse aspecto. Eles entendem perfeitamente e, graças a Deus, quem lida com criança sempre tem esse olhar, né, pro bem maior, que é o nosso paciente, né, e não conveniências individuais. Exato. Que mais no pré-natal você acharia importante, Romy? Bom, no pré-natal, o que eu acho de mais importante é estabelecer essa ponte, né, com o obstetra, para a gente alinhar qual é a gravidade da cardiopatia, quais são os cuidados que a gente deve ter em sala de parto, né? Qual o melhor local para esse bebê nascer dentro das condições, seja ele no SUS ou seja no convênio, qual é a estrutura que melhor acolhe esse bebê dentro, né, da rede que a paciente tem direito. Então, muitas vezes é isso, né? Leva a mudança de profissional, leva a mudança da estrutura hospitalar, né? E eu acho que uma coisa que a gente já conversou é a respeito da visita da maternidade para conhecer a equipe de neonatologia. Isso. Você acha válido, né? Uma coisa muito frequente nos dias atuais, já fazer uma consulta de pré-natal com o pediatra da criança? Sim, eu acho que é muito importante, porque acho que, como eu falei no começo, com o diagnóstico de cardiopatia congênita, geralmente a gestante perde o foco de que aquela criança ela vai ter outras necessidades também. E a visita com o pediatra é importante para não só ele já ter aquele diagnóstico e conseguir programar junto com o cardiologista os primeiros passos que vão ser tomados desde o nascimento, quanto é importante também para discutir coisas simples de um bebê normal, que vai nascer numa maternidade, que a gente tem a questão da sala de parto, da golden hour, dos testes de triagem que são realizados nos primeiros dias de vida, orientação de amamentação. Então, a visita do pediatra nesse contexto é de extrema importância para alinhamento de outras questões independente da cardiopatia. E outra coisa que eu acho de suma importância isso, porque após a alta, eu já vi bebê por causa de cólica e parar em pronto-socorro, por não ter suporte de um pediatra, né? Então, é extremamente importante que o pediatra já entre, né, nesse processo e
apoiando a família, né? Apoiando o casal nesse processo todo. E acho que esse é outro ponto que você tocou, o apoio, né? Eu acho que você conhecer já o pediatra que vai acompanhar no decorrer, né, da vida da criança e ter já uma relação prévia, começar a ter uma conversa, ter um acolhimento, isso faz toda a diferença, porque você cria confiança e muitas vezes após o nascimento, em algumas situações mais críticas ou de decisão, faz muita diferença para esse casal tá trocando essas ideias com alguém que ele já conheça e já confie. Eu acho que assim, a relação do pediatra com os pais é uma relação de extrema confiança, Sim. né? Então, é o que eu falo, não adianta eu falar que é o melhor, foi o melhor pediatra para os meus filhos. Pode ter sido para o colega, né? Mas às vezes na sua situação ele não corresponde às suas expectativas. Exato. Então é melhor descobrir isso no pré-natal, porque eu já vi vários casais que saem da maternidade e vão procurar um pediatra. Não gostei. Aí rodam em 2 ou 3 até acertar uma pessoa. E nesse processo, infelizmente, quem sai perdendo é o bebê, né? É o bebê. E agora eu queria te perguntar sobre o seu momento né, maior, que seria a sala de parto. Né? Eu acho que a maior dúvida das mães é realmente em relação ao que eles chamam de golden hour. O que seria a golden hour na sala de parto? Esse termo é usado em outras especialidades, né, com outras conotações, mas na sala de parto, o que quer dizer a golden hour? Então, a golden hour na sala de parto significa a primeira hora do bebê após o seu nascimento. E essa hora é muito importante que seja realizado o contato pele a pele. Então, nessa hora é muito importante que seja realizado o contato pele a pele. Então, esse contato permite regulação da temperatura desse bebê, evita o risco de hipotermia, melhora o aleitamento materno e além de fazer um vínculo mais forte em relação ao contato mãe e bebê. Então, por isso que é tão falado da importância desse momento, que na verdade é o começo de tudo, né? Com certeza. E o bebê é amamentado, ele amamenta pela primeira vez, né, nesse momento. Exato. Claro que a gestante, a parturiente já, né, já não é mais gestante, ela não vai ter um volume, né, de leite suficiente, mas é o início, né, para desencadear o processo da lactação. Exatamente, o bebê tem a procura do seio, começa a fazer os primeiros movimentos de sucção e tudo isso é um estímulo para que essa gestante comece a produzir mais rapidamente, em maior quantidade, lógico, obedecendo à fisiologia e garantir que essa amamentação ocorra de uma maneira mais tranquila e efetiva. E como é que é essa golden hour nos bebês cardiopatas? Porque isso é uma questão, assim, fundamental para gestantes. Doutora, assim que nascer, eu vou poder ficar com ele? Eu vou poder amamentar? Ou vão tirar ele de mim imediatamente? Como é que vai ser? Eu acho que, na verdade, a pergunta é geral, né? A gente está focalizando no bebê cardiopata, mas é para qualquer bebê que nasce. Se o bebê não nascer em boas condições, se ele não estiver respirando, se ele não estiver conseguindo corar, se ele não estiver com o coração batendo de uma maneira adequada, ele vai ser levado a um berço ao lado, geralmente, da onde a gestante está tendo parto, e ele vai ser cuidado pelo neonatologista. Muitas vezes a gente precisa de alguma intervenção, ajudando ele a respirar, ajudando ele a realizar as primeiras respirações, e aí muitas vezes atrapalha um pouquinho a golden hour. E o mesmo acontece com o bebê cardiopata. Se o neonatologista e o cardiologista pediátrico que estiverem na sala perceberem que esse bebê não nasce em boas condições, nós vamos tomar as mesmas medidas de levar e dar o primeiro suporte para o bebê. No caso dele nascer bem, chorando, corando adequadamente, a gente tem condições de, após fazer um exame físico rápido, conseguir colocar no colo da mãe. A gente sabe que tem algumas cardiopatias que precisam de uma medicação com certo
uma medicação com uma urgência certa urgência, relativa. exatamente. Mas isso não impede que, em vez de ficar uma hora completa, fique alguns minutos com a mãe, possa ter esse momento de transição, até que ele seja levado para a gente conseguir oferecer essa droga, que vai ser muito importante aí na condução Do tratamento da cardiopatia. É o que eu falo, né? Muitas vezes. Falei, olha, se depender, esse tipo de cardiopatia, o bebê não vai descompensar ao nascimento. Exato. Mas, é o que você falou, ele não deixa de ser um bebê como outro qualquer. Né? Então pode acontecer problemas pediátricos, pode acontecer problemas maternos, né? Que façam com que o bebê não nasça bem. E não necessariamente porque é cardiopata vai ser problema do coração. Ele não deixa de ser uma criança como outra qualquer. Exato. Então eu também procuro separar bem e falar que o coração está dentro de um contexto, né? Contexto. Que o bebê é um todo, não é só coração. E se essa cardiopatia estiver realmente atrapalhando nessa primeira fase de transição, o bebê vai mostrar alguns sinais e sintomas, e aí sim a gente vai precisar intervir para garantir a segurança, né, nesse período pós-nascimento. Que é um momento tão desejado, né, e tão importante. Então, é o que eu sempre falo, se o bebê nascer bem do coração e do resto, né, a gente vai permitir, né, a gente vai estar junto na sala de parto, né, o neonatologista, o cardiologista infantil, e a gente vai definir, né, quanto tempo o bebê pode ficar, né, junto aos pais, sempre visando a segurança do paciente. Sempre. Então, já que o bebê tem um diagnóstico fetal de cardiopatia, a gente não pode esperar que ele descompense para tomar alguma atitude. Exato. Então, a gente sempre vai tomar a conduta visando a segurança do paciente, né? E evitar com que ele descompense para que vá para o procedimento cirúrgico ou de hemodinâmica o mais seguro possível, né? O mais compensado possível. Na sala de parto, seja ele, né, parto normal ou parto cesárea, qual é o procedimento, né, após o desprendimento, o corte do cordão umbilical? Tem alguma... Queria que você descrevesse como é que é esse processo, né, como é que é a reanimação neonatal, e se teria alguma diferença com o paciente cardiopata. Na verdade, logo após o parto, é clampeado o cordão. Se possível, o bebê estiver em boas condições, estiver com um tônus bom, já chorando, até permite-se que esse cordão seja clampeado após alguns minutos. Então, não precisa ser um clampeamento imediato. Esse bebê, nesse momento, já tem uma avaliação global que é feita pelo neonatologista da sala de parto, onde ele dá aquela olhadinha se ele está chorando, se os membros já estão em flexão. Se tiver tudo bem, esse coto pode ser clampeado e pode ser deixado por alguns minutos no colo da mãe. Se notar qualquer problema após o nascimento, esse bebê não está muito ativo, ele não está chorando, ou ele está muito cianótico, que a gente fala quando ele está arroxeado, aí esse coto tem que ser clampeado imediatamente e esse bebê é levado por um berço aquecido que fica geralmente na própria sala de parto junto com a mãe. E lá ele vai sofrer uma avaliação mais detalhada, onde a gente olha se a respiração está adequada, se a frequência cardíaca está adequada, a gente testa os reflexos, observa o tônus e a cor. E a partir daí desencadeia uma série de medidas. Alguns desses bebês nascem um pouquinho cheio de secreção e a gente precisa aspirar, às vezes precisa de uma ajuda para estabelecer a primeira respiração. E tudo isso faz parte do trabalho do neonatologista. Os bebês que apresentam alguma cardiopatia, muitas vezes a gente já sabe que tem um risco dele não corar com facilidade. Então, por isso, o diagnóstico pré-natal é muito importante para a gente entender os próximos passos, inclusive realizados na reanimação. E também, dependendo da cardiopatia,
a gente sabendo que essa transição de cor pode demorar para acontecer, às vezes nem está indicado, ou não acontecer, às vezes não está indicado a gente oferecer oxigênio suplementar. Então, por isso, o diagnóstico prévio da cardiopatia ajuda bastante a gente na tomada de decisão em sala de parto. E principalmente nessas cardiopatias críticas, né, são bebês que a gente tem que instalar essa medicação, né, que você já falou, Isso. que é a prostaglandina, para manter o canal arterial aberto. Esse canal, ele pode suprir tanto o fluxo de sangue para o pulmão, como para a circulação do corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente administra essa medicação num bebê que acabou de nascer, né? Que é muito difícil obter acesso venoso nesses bebês, e são bebês críticos que dependem dessa medicação, né? Para não descompensarem. Exatamente. Acho que você deu uma pincelada. O canal arterial é uma comunicação entre dois vasos, né, que é normal de estar aberto dentro do útero. Faz parte da circulação fetal. No momento que esse bebê nasce, a tendência é esse canal se fechar. Por isso que eu falo, né, que o útero materno é a melhor UTI. É a melhor UTI. Né? Porque lá o bebê... e acho que é outra coisa importante a ser ressaltada, é que, em geral, a maioria dos casos, a cardiopatia não é uma cardiopatia restritiva ao crescimento do bebê. Né? Então, geralmente, os bebês cardiopatas, eles nascem bem, né? Principalmente as cardiopatias dependentes de canal, porque como é normal que esse canal esteja aberto dentro do útero, lá tudo funciona bem. O problema é a hora que nasce. Que alguns tipos de cardiopatia, se esse canal se fecha, aí a gente começa a ter problemas. Ou de não ir fluxo de sangue para o pulmão, ou de não ir fluxo de sangue para o resto do corpo. E para a gente evitar que esse canal se feche, como acontece na maioria dos bebês, a gente precisa instalar uma medicação por via endovenosa, e aí que a gente tem um problema. Então, logo depois que nasce esse bebê, a gente tem que, com uma certa urgência, a gente utiliza a veia umbilical, então que depois, né, de cortar o cordão umbilical e separar da placenta, se a gente olhar, tem 3 vasos nesse cordão. E a gente usa a veia, que é o maior dos vasos, e passa um catéter fino, e é por lá que esse bebê deve começar a receber essa medicação. Exato, e essa medicação salva vidas, né? Super, é muito importante. E, em geral, esse cateterismo é feito já na UTI neonatal, né? Em geral, esse canal, ele fecha espontaneamente entre o 3º e o 5º dia de vida. Então, assim, claro que existem exceções, mas não tem uma urgência do bebê fazer esse tipo de procedimento na sala de parto. Então, se o bebê nasce estável, a gente deixa ficar um pouquinho com o casal, né? Isso. E aí a gente avalia o tempo, se pode ficar uma hora, um pouco menos, e o bebê é levado, e em geral esse cateterismo é feito na UTI, né? Isso, a gente faz a reanimação inicial, garante que o bebê está bem, que ele está fazendo a transição de uma maneira adequada. A gente já falou que pode permitir que fique com os pais. É importante também entender que esses bebês, geralmente eles podem ficar com os pais, mas a gente acrescenta uma monitorização a mais. Então é um bebê que pode ficar no colo, mas vai ter provavelmente uma medida de saturação, uma medida de frequência cardíaca, porque muitas vezes nessa transição, qualquer alteração desses sinais vitais é um sinal de que talvez a gente precise intervir mais precocemente. E aí a gente transporta esse bebê para a unidade de terapia intensiva, onde lá, numa unidade controlada, a gente faz esses procedimentos e geralmente a gente inicia com a cateterização do coto umbilical. Tá certo. E, Rome, na UTI, porque assim, o bebê está sob regime de uma circulação intrauterina, que a gente chama de circulação fetal, né? E a gente sabe que nos primeiros dias de vida, essa circulação vai passar por um período de transição,
né? E é justamente nesse período que podem acontecer sinais de descompensação da cardiopatia. Nessas primeiras 72 horas, né, pós-nascimento, quais são os sinais que são importantes para a gente monitorizar esse bebê? É lógico que depende da cardiopatia, mas esse bebê, quando vai para a unidade de terapia intensiva neonatal, ele fica numa situação de um monitoramento intensivo. Então, vai ser analisado frequência cardíaca, vai ser avaliado a saturação de oxigênio, o médico vai estar sempre perto também para realizar exame físico. Então, geralmente a gente olha perfusão, pulso, pressão arterial, saturação, desconforto respiratório. Então, alguns bebês começam a ficar mais cansados para respirar. Isso também é um sinal de alerta. E qualquer um desses sinais, a gente acaba acionando alguns exames para a gente entender o que está acontecendo e qual é a melhor forma de intervir em cada situação específica. Esse é um período de transição que a gente tem que observar muito bem como é que está a circulação de sangue, tanto para o pulmão quanto para o corpo, né? Então, a circulação pulmonar, se está indo muito fluxo de sangue, né? Pode ser que após o nascimento, com a expansão do pulmão, inalação de oxigênio, essa resistência comece a cair e comece a dar um fluxo preferencial de sangue para as artérias pulmonares, né? Porque o sangue sempre vai ter o caminho para o local de menor resistência, né? Então, com a queda da resistência no pulmão, pode ser que tenha um direcionamento de fluxo maior, né, para o pulmão e o bebê fique mais cansado. E os sinais que você falou, né, de pulso, né, quer dizer que se o sangue, a perfusão, né, o sangue está chegando bem nas extremidades, se a criança está urinando direito, né, se o fluxo de sangue para o rim está adequado, se o bebê está tolerando dieta, né, se não está distendendo, se não está tendo vômito ou diarreia. Isso mostra como é que está a perfusão das alças intestinais, né? Então, esse período é extremamente importante, que a gente tem que ficar de olho, né? E muitas pessoas falam, quando que vai ser a cirurgia, quando vai ser o procedimento? Tem uns bebês que têm essa transição mais rápida e tem outros bebês que a transição é um pouco mais tardia, né? Então, na avaliação do pré-natal, existem, eu costumo separar os tipos de cardiopatia, assim, de forma didática para o casal em 3 tipos, que são aquelas cardiopatias críticas, que a gente não tem dúvida que vai precisar de intervenção cirúrgica logo após o nascimento, né? Aquelas cardiopatias em que a gente vai ter que observar justamente esse período de transição, como é que vai ficar o fluxo pulmonar e o fluxo, né, para a circulação do corpo após o nascimento, e aí então determinar. E tem aquelas cardiopatias que são cardiopatias não críticas, né? Não digo simples, mas menos críticas, em que o tratamento é cirúrgico, mas que não vai precisar ser cirúrgico no período neonatal, que é muito melhor operar a criança com um peso maior, com mais idade e tudo. Então, essas cardiopatias críticas, em geral, a gente opera, né, dentro da primeira semana de vida. Essas em que a gente vai ter que observar a evolução da circulação de transição, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, né, e observar qual que vai ser a evolução. E as outras vão de alta e vão ser operadas num segundo momento. Só mantendo o segmento aí com toda a equipe, né? Pediatra e cardiologista. Exato. E outra coisa que eu queria te perguntar, assim que o bebê chega, né, na UTI neonatal, quais outros tipos de avaliação são feitas, né? Não só para o bebê cardiopata, mas eu acho que
para qualquer bebê crítico que necessite de uma UTI neonatal, quais as avaliações são importantes serem feitas? Todo bebê que nasce e vai para a unidade de terapia intensiva neonatal portadora de uma cardiopatia, a gente acaba investigando outros tipos de malformações. Então, geralmente é submetido não só o ecocardiograma, que vai fechar o diagnóstico próprio da cardiopatia, como a gente acaba fazendo alguns tipos de ultrassons, tipo ultrassom transfontanela, para avaliar se tem alguma alteração do cérebro. A gente faz ultrassons de rins e vias urinárias, ultrassom abdominal, para a gente entender aí, nesse contexto, né, se tem alguma outra alteração que possa estar associada. Alguns bebês com cardiopatia vêm com alguma suspeita de síndrome, e aí muitas vezes alguns exames genéticos também devem ser colhidos, e aí a gente também coloca muitas vezes mais um profissional nessa jogada, que é o geneticista, que não só ajuda a gente a fechar o diagnóstico, como também permite fazer orientação dos pais quanto aos próximos filhos. Certo. E outra coisa que eu queria, uma curiosidade, o casal, né, os pais de bebês cardiopatas, eles têm um perfil diferente de outros tipos de pais? Nossa, Mônica, você me pegou. A gente já teve tantos pais e eles às vezes são tão diferentes entre si, né? A gente tem às vezes um perfil muito ansioso, a gente tem um perfil mais pessimista e às vezes a gente tem perfis super otimistas que falam que vai dar tudo certo, apesar do bebê estar passando por uma série de cirurgias. Então acho que não tem um perfil apropriado, mas o que eu posso dizer, e que ajuda muito na condução e até na experiência que esses pais têm dentro da unidade de terapia intensiva neonatal, é conversar com a equipe de neonatologistas da UTI previamente. Porque aí eles já tiram as dúvidas, já alinham as expectativas, já conseguem reconhecer o ambiente que o bebê vai ficar, tiram dúvidas de se leva roupinha, como vai fazer em relação à amamentação, aonde que o meu bebê vai ficar, como eu faço as visitas, quanto tempo eu vou esperar para os procedimentos. Isso faz com que eles cheguem de uma forma muito mais tranquila. E consigam levar esses primeiros momentos, que são muitas atividades, muitos exames, muitas definições, muitas vezes notícias boas e notícias ruins ao mesmo tempo, de uma maneira muito mais tranquila. Fora o engajamento que eles já fazem com a própria equipe neonatal. Muitas vezes já conhecem a enfermeira que vai cuidar desse bebê, já conhecem os médicos que vão ficar responsáveis, e isso faz com que geralmente a internação flua de uma maneira muito mais tranquila para todos os envolvidos. Eu acho que a informação é a alma do negócio, né? E quanto mais claro, transparente, né, objetivo, né, e menos vago nas informações, isso traz segurança para o casal. E mesmo naqueles momentos mais difíceis, né, que o paciente está mais crítico, mais instável, eu sempre sou muito verdadeira, né? Os pais falam, doutora, você não precisa nem falar nada, que pela cara a gente vê na sua cara. Já sabe que a coisa não tá boa, mas sempre esclarecer, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo, quais foram as medidas tomadas, qual a resposta necessária, o que está sendo feito para contornar aquele problema, qual vai ser o prazo que a gente vai dar para aquilo surtir efeito e quais são as possibilidades se aquilo não der certo, a gente vai fazer X, se der certo a gente vai estar indo para outro caminho, né? Porque a gente tem que estar sempre antevendo a situação e estar sempre um passo na frente de pacientes. Que a gente lida tanto só com pacientes de cardiopatas, né? Que eu fiquei na curiosidade de saber se eles têm um perfil diferente dos outros
Eu pacientes? acho que não. A gente tem outros tipos de alterações que acabam indo para UTI e, na verdade, é bem amplo, depende muito do perfil de cada casal. Legal. E qual a sua opinião a respeito da introdução dos cuidados paliativos no nosso perfil de pacientes, nos pacientes cardiopatas? Esse é um tema bem difícil de ser abordado, né? Depende muito da equipe, depende muito das crenças e da cultura, né, da família. E eu acho que é um tema que deve ser abordado sempre em conjunto de toda a equipe assistencial, né? Então, em qualquer momento que a gente pense que o tratamento que a gente está ofertando não vai trazer mais nenhum benefício, a gente considera esse tratamento fútil, é o momento que a gente tem que sentar, que todas as pessoas envolvidas no cuidado, quer seja desde o obstetra que acompanhou essa gestante durante todo esse percurso até o nascimento, quer seja o neonatologista, o cardiologista pediátrico, a enfermagem do cuidado, a equipe multi, e a gente entenda em conjunto que realmente vale a pena a gente introduzir esse assunto aí no cuidado. É uma decisão compartilhada e junto com a família, e muitas vezes tem questões culturais, religiosas envolvidas, e por isso que é um tema tão difícil. Você já deve ter tido muita experiência em relação a isso, né? E eu imagino a dificuldade que você já passou. Eu já tive experiências assim das mais diversas, né? Teoricamente, pela definição, a partir do diagnóstico como é uma doença crônica, né, e que você vai ter que conviver com isso o resto da sua vida, a partir do diagnóstico fetal, você já poderia introduzir os cuidados paliativos, né? É, como um cuidado global desse paciente. Diferente do adulto, né? Que é mais voltado para a terminalidade. Só que é bem isso que você falou. Eu acho que depende muito da cultura da instituição onde o paciente está internado, né? É, da equipe que está acompanhando o paciente, porque se há destoância dentro da equipe, você não tem como oferecer, né, os cuidados paliativos para esse tipo de paciente. E também depende da aceitação do casal, né, das crenças que eles têm em relação ao que seja cuidados paliativos, né, e que a gente não está deixando de cuidar do filho deles, e sim tentando proporcionar uma melhor qualidade de cuidado, né? Então, Conforto. exato. Então, eu já tive situações de desde o pré-natal, né? A família já querer o acompanhamento de cuidados paliativos, até ter situações em que realmente está extremamente grave, em estado terminal, né? Com risco de vida iminente, que realmente, pelo contexto, a gente não tem como oferecer isso à família, né? Mas eu acho que é uma coisa que vem mudando, né, no decorrer dos últimos anos, e eu acho que só tem a acrescentar, né, na melhoria dos cuidados para esses pacientes. E uma outra coisa que eu gostaria de perguntar, que as mães perguntam, né, com frequência: eu vou poder amamentar meu filho? Isso, acho que esse é um dos temas principais da gente estar conversando, né? Eu acho que a amamentação, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma, é o melhor alimento, né? O leite materno para esse bebê. E não só por oferecer aí tudo o que ele precisa nesse primeiro momento, mas também porque tem uma questão de vínculo afetivo, né, entre mãe e bebê, de reconhecimento dos dois, né? Então faz total parte desse processo. Então, sempre que não tiver contraindicação, e aí a contraindicação seria algum problema que a gente acredita que o bebê precisa ficar em jejum, ou seja, por baixo fluxo sanguíneo para esse intestino, ou por uma questão de pré-operatório, a gente vai estar liberando ou o próprio seio materno, se o bebê tiver em condições, ou o leite materno ordenhado,
para esse bebê. A gente sempre vai dar preferência ao leite materno, né? Sempre. Sempre. A não ser que realmente não haja possibilidade nenhuma. Porque além, né, não é só pelo valor calórico, mas assim, pela quantidade de vitaminas, os anticorpos. Então, assim, por mínimo que seja, né, em geral no pré-operatório, essas cardiopatias críticas, a gente não consegue oferecer um volume suficiente, Grande. né, uma oferta calórica que o bebê necessita, mas o pouco que ele recebe é importante, É muito né? É importante. extremamente importante. Porque tem fatores imunológicos, fatores tróficos, né? Ajuda a desenvolvimento desse intestino. E no momento que ele realmente for para uma alimentação com maior quantidade, uma alimentação real, todo o trato gastrointestinal dele já está pronto para receber essa dieta. E tanto faz, né? Seja por via oral, seja através do seio, seja através de mamadeira ou pela sonda, a gente sempre vai priorizar o leite materno. Isso, e né? acho que uma preocupação das mães é isso. Nossa, mas eu não vou pôr o meu bebê no peito. Será que eu vou conseguir amamentar? Aí disso eu posso falar que fique tranquila, porque se nos primeiros momentos a gente não conseguir colocar o bebê diretamente no seio, muitas maternidades têm bancos de leite apropriados e que ela vai ser direcionada ao banco, onde ela vai poder estar realizando o estímulo, vai poder estar realizando a ordenha, e cada gotinha desse leite vai ser guardado para no momento que esse bebê tiver em condições de receber o leite da mãe, a gente vai dar, vai conseguir ofertar para ele esse leite. Então, todo esse esforço é válido e é uma forma a mais dela conseguir manter, né, a produção de leite, conseguir chegar aí a uma pojadura mesmo não colocando o bebê no peito, para a gente garantir que essa criança, saindo dessa fase crítica, consiga estabelecer um aleitamento adequado. Eu acho esse processo extremamente importante para a mãe, porque o fato da mãe não conseguir amamentar é extremamente frustrante, Sim. né? E é uma forma de cuidar, né? Ela se preocupando em se alimentar direito, se hidratar, tirar o leite no banco de leite, né? Saber que aquilo vai estar nutrindo o seu filho, isso é uma forma de engajamento com todo o tratamento, né? Ela se sentir participante de todo o processo. E é uma das principais coisas que ela pode fazer naquele momento, né? Então... E eu acho incrível, assim, eu parabenizo todas elas. Tem pacientes que ficam muito tempo internados, né? Passam por situações bem críticas, mas elas conseguem manter a lactância, ficando o dia inteiro no hospital, comendo mal, dormindo mal, mas elas conseguem manter. Minha mãe realmente... Guerreiras. Com certeza. Muito legal, né? Muito, muito legal. Eu acho que no pós-operatório, né, a gente sempre vai priorizar a parte nutricional, né? Eu, pelo menos, como cardiologista infantil, a gente, nem que eu tenha que aumentar a medicação do bebê, a gente sempre vai priorizar a parte nutricional, porque é importante essa recuperação, né, no pós-operatório. E muitas vezes a gente precisa lançar mão de fórmulas, né? Porque a mãe não tem uma quantidade de leite suficiente. Que tipo de fórmula que a gente costuma usar no pós-operatório, Rumi? Bom, Mônica, mais uma vez, né, a gente não diferencia tanto o cardiopata a qualquer outro bebê, que na ausência do leite materno a gente acaba iniciando com uma fórmula de partida. Lógico que existem situações especiais em que a gente precisa de algum outro tipo de fórmula, mas num primeiro momento, fórmula de partida sem exceção. E você indica algum tipo de suplementação para esses bebês? O cardiopata não precisa de nada mais do que um outro recém-nascido que não apresente cardiopatia. Então, em resumo, é leite materno. E após o 7º dia de vida, a gente começa com algumas vitaminas essenciais, que é a vitamina A e D. Tá certo. E o que você diria para uma mãe de cardiopata que está insegura para amamentar?
É, Eu acho que a insegurança dessa mãe vem muito do medo desse bebê que sofreu uma série de intervenções, ou medo de estar causando algum mal. Eu falo, fica tranquila, que se o médico orientou e viu que tá seguro para pôr o bebê no peito, é a melhor coisa que ela pode fazer por ele. Porque eu te perguntei isso, porque mãe já nasce, já quando você se torna mãe, já nasce uma culpa, né? Então, a mãe, ela tem medo de ser responsabilizada por acontecer alguma coisa, de algum fio soltar, de puxar alguma coisa, de acontecer alguma coisa com o bebê, né? Então, eu também falo a mesma coisa. Se a gente está liberando, é porque tem segurança, pode. tá na garantia, pode ir com fé, né? Porque geralmente o médico tem a tendência até de segurar mais, né? Então, se o médico liberou, fica tranquila. Exatamente. Exatamente. Que é porque realmente está seguro. E, Mônica, uma pergunta para o cardiologista. Como você vê o papel do eco seriado na evolução desses bebês com cardiopatia congênita, principalmente aí nos primeiros dias de vida? Com o diagnóstico fetal de cardiopatia, né, está indicado o eco logo após o nascimento. Para confirmar o diagnóstico, nós sabemos que o eco fetal é um exame extremamente importante, né, e de uma acurácia muito grande, feito em mãos experientes, mas ele é um exame que tem suas limitações técnicas, né, de acordo com a idade gestacional do bebê, quantidade de líquido, quantidade de membranas, a sombra acústica do tórax. Então, esse diagnóstico precisa ser confirmado após o nascimento. Detalhes anatômicos, né, a gente precisa saber. A periodicidade, a partir disso, vai depender do tipo de cardiopatia. Vão ter cardiopatias em que a gente vai indicar algum outro método auxiliar, né, como uma tomografia com contraste, se for alguma coisa um pouco mais periférica, um pouco mais longe do coração, que a gente tiver dúvida, ou o eco não conseguir definir adequadamente. E vão ter situações dentro da circulação de sangue do coração que vão se alterando conforme a evolução dos dias, né? Então, dependendo da cardiopatia, você vai falar, olha, eu quero uma reavaliação em 48 horas, ou eu quero uma reavaliação daqui um mês, né? É claro que o especialista, junto com a equipe de neonatologia, vai estar avaliando o bebê a cada dia, e qualquer alteração vai estar solicitando aquele exame, né? Ou adiantando a programação. Mas a periodicidade vai ser indicada a partir do momento que o bebê nasce e com as alterações que você quer reavaliar, né? Então, esse negócio de ficar fazendo eco todo dia, sem um objetivo claro, você está submetendo o paciente a um exame desnecessário, né? A um estresse desnecessário. Então, o ecocardiograma sempre tem que ter um objetivo principal, né? Eu quero reavaliar tal coisa, né? Justamente para o ecocardiografista também ir de uma forma mais dirigida para aquilo que você quer, né? E, Mônica, teve alguma situação em que a realização desse eco mudou a conduta nos primeiros dias de vida? Sim, várias vezes. Você quer citar um exemplo? Várias vezes. Então, o ecocardiograma fetal é um exame que tem suas limitações técnicas, né? Então, ele é um sinal de alerta, né? Às vezes, a criança tem sinais indiretos que tenha tal problema. E dependendo da idade gestacional, dependendo da posição do feto, da quantidade de líquido, se a mãe é um pouquinho mais obesa ou mais magrinha. Então, pode ter uma dificuldade técnica para avaliação desse coração. Então, eu tanto já tive surpresas
gratas, né, que eram diagnóstico de cardiopatias gravíssimas e que, na verdade, a criança acabou evoluindo de uma forma muito satisfatória, como também já teve situações em que tinha um eco fetal normal e a criança nasceu com uma cardiopatia grave, não foi feito o diagnóstico. Uhum. Então, depende muito do observador, né? O ecocardiograma é um exame, o melhor especialista para fazer um exame dessa responsabilidade é aquele profissional que fez pediatria, fez cardiologia pediátrica, fez ecocardiografia pediátrica e se especializou em ecocardiografia fetal. Então, assim, a formação dele é muito completa, né? Então, claro que os radiologistas, os obstetras, eles são importantes no rastreio, né? Mas a partir do momento da suspeita, esses casos devem ser encaminhados para o ecocardiografista fetal, com certeza. Para um serviço especializado, né? Então não é que o eco veio normal, eu preciso então me desesperar que vai ter alguma coisa. Se foi feito num serviço com treinamento adequado e com pessoas especialistas em ecocardiografia fetal. Exato, com certeza. E aí a gente poderia falar do período de transição, né? Uhum. Após a melhora do bebê e a transição para casa, né? Que é um momento crítico também. Porque o bebê ficou sob cuidados intensivos, né? De vários especialistas, enfermagem, fono, físio, durante toda a internação. E, de repente, ele vai para casa sob responsabilidade total dos pais. Dos pais, né? Acho que esse é um momento crítico e de pânico para os pais. Muito esperado, né? Muito esperado, mas ao mesmo tempo, na hora que chega, é muito temeroso levar esse bebê com tantas requisições e com por tudo que ele passou, levar para casa. Mas, na verdade, o que a gente faz dentro da unidade de terapia intensiva neonatal é um cuidado progressivo. Então, os pais, à medida que esse bebê vai saindo da gravidade, eles vão começando a participar desse cuidado, de como fazer a amamentação, eles são treinados para como dar o primeiro banho, eles participam da administração de medicamentos por via oral, que são aqueles que geralmente eles vão continuar recebendo em casa. Então, esse processo de transição não é assim um dia e acabou. É todo uma jornada que vai sendo construída no decorrer da internação até o ponto que a gente entende que esse bebê está pronto para ir para casa. Então, essa parceria da equipe de cuidado junto com os pais acaba trazendo mais tranquilidade para eles no momento da alta. Então, a enfermeira cede um pouquinho, né, daquele trocar a fralda com ela do lado, então ela ajuda, ela tira as dúvidas, e no momento que a gente percebe que ele está pronto para ir para casa, a gente entende que, por causa de toda essa vivência, os pais já conseguem ir com mais segurança e com um treinamento adequado para que eles possam assumir totalmente o cuidado desse bebê em casa. Existem dificuldades, né? Assim, esse processo às vezes é um pouco arrastado, porque às vezes são gemelares, né? A mãe tem que cuidar de outro, são dois, ou tem outros filhos pequenos em casa. Ou mora longe, né? Só pode vir se alguém trouxer ao hospital. Mas no ambiente pediátrico, né, a gente sempre tenta amenizar todas as situações, né? Tipo, ceder alimentação, vale transporte com serviço social e tentar trazer realmente essa família para que essa transição seja feita da maneira mais segura possível. Porque a pior coisa é você dar alta para um paciente se esse paciente retornar para o hospital em menos de uma semana, né? Sim. Isso é extremamente decepcionante, né? Para toda a equipe como um todo, né? E
e é o que eu falo, esse trabalho é um trabalho multidisciplinar, né? Tem vários profissionais por trás disso tudo, Sim. né? E A aí enfermagem tem um papel fundamental é a enfermagem que fica à no beira-leito 24 treinamento, horas desse 24 paciente. horas. A gente tem apoio de físio, muitas vezes esses bebês precisam de fono. A gente tem apoio de nutricionista que também vai dar as orientações em relação à mamada junto com a enfermagem, ou se precisa de algum outro suplemento em casos específicos. E trazer tudo isso junto não pode também ser deixado só para o finalzinho, né? É uma construção que deve ser feita para não dar esse desespero na família, né? E nesse processo é fundamental o pediatra. É. Né? O pediatra está inserido nesse contexto, se ele já tem esse contato com o pediatra desde o pré-natal, o pediatra nesse momento é fundamental. É o que eu falo, o pediatra vai orquestrar todas as especialidades, falar, olha, agora a prioridade é isso, vamos focar nisso, isso aqui dá para esperar, vamos nesse especialista, isso aqui não está legal. E nesse momento da alta, sempre é feita a orientação de volte no seu pediatra em no máximo 2 ou 3 dias. Porque por mais que a gente entenda que esse casal está treinado, no momento que eles vão para casa, surgem inúmeras dúvidas. Ah, era assim, não era assim. Quando tem outra pessoa do lado para perguntar, parece fácil. No momento que você tem seu filho como sua responsabilidade, então gera uma série de inseguranças e dúvidas que esse retorno precoce faz toda a diferença. E aí a gente volta no que a gente começou a falar no começo, que ter esse vínculo já com o pediatra, que vai ser esse personagem central, é muito importante. Fundamental. Vai ser a pessoa central, né? Muitas vezes eu recebo o paciente pós-alta no consultório, já foi no pediatra? Não. Eu falei, gente, a cardiopatia está resolvida, a criança está bem do coração. Isso, né? e tudo o resto, Exato. né? Inclusive ganho de peso, amamentação, se está dando as medicações adequadas, crescimento, desenvolvimento neuropsicomotor, e tudo isso precisa da puericultura, né? Precisa desse acompanhamento regular com um pediatra. Você tem algum... Eu acho que você tem vários, né? Casos emblemáticos, assim, que foi fruto do trabalho de uma equipe multidisciplinar? Olha, Mônica, é difícil da gente lembrar um caso só. A gente consegue lembrar muitos casos de sucesso, né, de uma recuperação rápida. A gente se vincula demais a esses pacientes e à família. Muitos deles, às vezes, continuam em contato com a equipe, né, mesmo no pós-alta. Mas são tantos que acho que se eu falar de um específico, eu vou estar deixando de ser justa com os outros. E você, tem algum que te marcou muito aí na sua carreira? Tem vários, né? Mas eu acho que o mais importante, né, da gente ressaltar é que justamente é um paciente extremamente complexo, né? E que tem várias comorbidades associadas, né? E que realmente depende de um time muito bem integrado, né? E graças a Deus hoje em dia a gente dispõe de recursos, né? Cada vez mais a cardiologia neonatal está trazendo diferença na vida desses pacientes, né? Eu que sou mais velha e eu peguei esse boom, né, da cirurgia cardíaca neonatal, quer dizer, hoje eu vejo pacientes na faculdade, pacientes formados, pacientes tendo suas profissões, né, se tornando adultos funcionais, e isso eu acho que é o mais gratificante, né, porque antigamente tinha aquele conceito que só operava quando tivesse mais de 10 quilos, então até lá não tinha condições de sobreviver, né, e hoje cada vez mais, graças a todas essas
essas ferramentas, né, a nossa especialização e o desenvolvimento da nossa especialidade, a gente está conseguindo dar uma qualidade de vida melhor para esses pacientes, Não né? tenho dúvida. Acho que nos últimos anos a gente viu não só a neonatologia, como a cardiologia neonatal desenvolver, né? Muita gente tem olhado para isso, então a gente tem instrumentos novos, equipamentos novos, e que permitiu que os desfechos que a equipe assistencial dá para esses bebês tenham melhorado muito no decorrer dos últimos anos, né? Hoje a gente falou que a gente prefere que nasça um bebê cardiopata a termo, mas hoje a gente vê alguns pré-termos tardios também já evoluindo de uma forma sensacional, mesmo tendo cardiopatia congênita. E tudo isso é garantia de sucesso das unidades neonatais montadas, de toda essa evolução, tanto tecnológica quanto de cuidado, que eu também vejo que a neonatologia se diferencia cada vez mais, né, em relação à pediatria. Então, quem cuida de um bebê nos primeiros dias de vida não é a mesma coisa de uma Não criança é uma maior. criança menor, Não é não só é? uma criança maior, tem uma série de particularidades e de doenças próprias dessa idade e que realmente o desenvolvimento da especialidade fez toda a diferença. Não, e principalmente nos prematuros e nos pacientes de baixo peso, Sim. né? Eu acho que esse realmente é a parceria, né, da cardiologia com a neonatologia, em a gente tentar contornar clinicamente e esperar o momento mais adequado para a cirurgia, Uhum. né? Hoje, por exemplo, eu tenho prematuros de 1,7 kg e que a gente consegue levar até um peso melhor, né, adequado, com 2 quilos, 2,5 kg, para que vá para a cirurgia em melhores condições, Sem dúvida. né? E essa eu acho que é o diferencial de você tratar um paciente cardiopata num hospital pediátrico ou numa UTI neonatal, Sim. né? Eu acho que, claro, nós temos hospitais cardiológicos excelentes, né? Mas quando envolve baixo peso, prematuridade, broncodisplasia, eu acho que aí a coisa vai melhor num hospital que tem estrutura de neonatologia ou no hospital pediátrico, Sim. né? Porque no Brasil, o nosso modelo principal é a cirurgia cardíaca infantil inserida num hospital cardiológico, Uhum. né? E qual que é a sua opinião a respeito disso? Não, eu acho que isso hoje está mudando, né? Eu acho que hoje quem, tanto a equipe de médicos e multiprofissional tem já um olhar diferenciado para esses bebês, quer eles sejam prematuros ou no primeiro mês de vida, né, que seria o período neonatal. E, e cada vez mais a gente vê também essa questão da parceria, né? Muitas vezes a gente antigamente via que esses bebês iam unicamente para um cardiologista pediátrico, e hoje essa interação entre o profissional neonatologista e o cardiologista pediátrico, cada um com a sua visão, cada um com as suas particularidades, mas trabalhando em conjunto, a gente tem visto os desfechos muito melhores do que a gente via antigamente. Ah, com certeza. E eu acompanhei muito isso, né? Porque principalmente os prematuros, né? Eu sempre tive muito receio de cuidar de prematuro em hospital cardiológico, Uhum. porque o cuidado numa UTI neonatal é totalmente diferente e isso impacta diretamente na evolução desses pacientes. Uhum. E aí, Romy, eu gostaria que você dissesse alguma palavra final para esses pais de pacientes cardiopatas e que vão ter os seus bebês, né, em maternidades. Qual é a sua palavra para eles? Acho que agora você me pegou. É, acho que o que eu gostaria de dizer para esses pais é que. Nossa, agora mexeu.
Calma, respira. Vou respirar. Eu acho que o que eu queria dizer para esses pais, que desde o momento do diagnóstico de um bebê com cardiopatia, que não se desesperem, não percam as esperanças. A gente sabe que tem altos e baixos em todo esse processo, mas que no fim, acho que tem altos e baixos nesse processo. Acho muito importante a construção de uma rede de apoio com amigos, familiares, procurar uma equipe médica que tenha essa expertise, um hospital que consiga oferecer toda a estrutura adequada, aonde vocês se sintam seguros e passar por essa jornada não sozinhos, mas sempre acompanhado desse time e que a gente está aqui para isso, para ajudar nesse processo. E é um caminho que a gente faz junto com vocês. Né? A gente participa, a gente... É o que eu falo, o caminho não vai ser suave, não né? vai ser Isso eu não suave. garanto, mas a gente vai estar junto. E a gente tá junto em todo esse processo, e a gente luta junto, né? A gente sofre junto nos momentos ruins e comemora nos momentos bons. E graças a Deus nós temos tido muitas comemorações, né? Graças a Deus a gente tem tido mais motivos de comemoração do que motivos ruins aí. E eu queria agradecer demais a sua presença, a sua contribuição, né? Por toda a nossa jornada, né? Já de longa data. E com certeza eu acho que vai ajudar vários casais que estão aí nesse período, né, gestando um feto cardiopata e aguardando por esse momento tão esperado, né, que é o nascimento e tudo que vai acontecer posteriormente, né, vai dar tudo certo, graças a Deus. Bom, de novo, obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui nesse tempo aqui com você. Toda essa troca de informação e experiência. Espero que a gente possa fazer esses bate-papos em outros momentos novamente. Com certeza. Muito obrigada, Romy. Obrigada. Muito obrigada por ter assistido esse episódio. E se isso fez sentido para você, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se no meu canal. Obrigada.